nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Neste culto vespertino, dessa data tão especial, especial porque estamos na presença de Deus, especial porque vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, especial porque estamos reunidos como Igreja do Senhor, ainda que em nossas casas. E o texto que trazemos para abrir os trabalhos desta noite se encontra no Salmo de número 23, o salmo mais conhecido do mundo, do livro mais conhecido do mundo, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, a tradução aqui diz que o Senhor não nos faltará. Por isso é que a gente não deve temer nada, por isso é que a gente deve entender que o Senhor domina, governa sobre todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. E Ele não há de faltar nesse culto que nós participamos dele nessa hora. Porque o culto é do Senhor. O culto também é dele e Ele cuida dele de uma forma maravilhosa. Por isso é que pedimos a Ele mesmo que dirija todas as partes desse culto para louvor do nome dele mesmo, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E é isso que nós vamos fazer nessa hora, começando com uma oração de adoração que faremos nessa hora. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento e o seu coração na presença do Senhor, que é o seu pastor e que não te faltará. Oremos ao Senhor. Senhor Deus bendito e amado, nós agradecemos ao Senhor por poder participar de um momento muito especial para nós, que é o momento em que nós nos reunimos como povo do Senhor, ainda que em nossas casas, mas nos reunimos através da palavra, nos reunimos através dos cânticos que vamos louvar ao Senhor através deles, através das orações, através, Senhor, de ouvir a sua palavra, de ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite. Pai, nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o nome do Senhor, que é o Senhor das nossas vidas. Cuida de nós, Senhor. Cuida que o nosso coração, durante esses momentos deste culto que é teu, esteja totalmente voltado para a tua causa, para a tua obra, para ouvir do Senhor, para falar com o Senhor. Dirija o nosso coração, Senhor, para que tudo em nós glorifique, exalte e bendiga o seu nome. É a oração que nós fazemos, gratos por poder participar de um momento tão sublime, privilegiados, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Senhor, cuida do teu povo. É a oração que nós fazemos, adorando, bendizendo e louvando o nome do Senhor, acima de todas as coisas, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que dê a cada um de nós um momento aprazível de louvar e engrandecer o seu nome nessa hora. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita seu cuidado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor
necessita teu cuidado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. De ti. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês que nos assistem nesse culto esse vespertino, onde chegamos ao momento de contrição. E eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 até o 46. Mateus 26, do 36 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Esta é a palavra de Deus. Meus irmãos, neste momento de contrição, que é muito pedagógico, onde separamos poucos minutos para refletir e orar, na verdade, ele nos ensina que isso deve acontecer todos os dias, porque Jesus fazia isso. Jesus constantemente buscava um tempo sozinho de oração. Jesus estava sempre em conexão com o Pai. Ele, que nunca pecou, buscava se abastecer da oração e da comunhão com Deus, justamente como acabamos de ler no texto, ensinando aos discípulos para que, através da oração, cada vez mais fossem fortalecidos para que não caíssem em tentação. E agora veja, nós precisamos desse momento, e um momento diário que se estende pela vida, para que façamos uma autoavaliação, clamando que Deus conduza e corrija o nosso ser, olhando mesmo para que, se existe algum caminho mau, algum caminho torto para a direita ou para a esquerda, que possamos seguir em retidão ao nosso Senhor, rumando para o alvo que é Cristo Jesus. Agora, nesse momento de isolamento que vivemos, o perigo é quando nós nos isolamos sem a presença de Deus. É quando nos afastamos e nos enchemos talvez de coisas e muito das redes sociais e do que acontece, até mesmo o excesso das notícias, a gente cair num período onde a gente se fecha para o amor, para a condução e para a sondagem do Espírito e da palavra sobre nós. Por isso, olhando para esse exemplo de Cristo, onde ele expressa, inclusive, a sua tristeza, onde ele se sente, no momento, inclusive, sozinho, eu quero dizer para você, Jesus fez 2 coisas muito importantes, 2 atitudes que eu e você devemos seguir. A primeira dela, naquele momento de angústia, de tristeza, onde ele se sentia sozinho, ele se rodeou de amigos, ele se cercou daqueles a quem ele amava. Por isso, nessa hora, mesmo que online e com a sua família principalmente, porque essa é a sua casa, esse é o seu lar,
onde estão os laços de sentimentos e amor, cerque-se deles, mas não deixe, por exemplo, de se também colocar sozinho para orar e buscar ao Senhor, que é o segundo ponto. Ele orou e ele sozinho ali expressou a Deus toda a sua sensação de desamparo, de medo e de dor. Querido, se você sente algum peso, se alguma coisa acusa a sua mente, diga o que a própria palavra de Deus nos diz. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nesse momento, você pode olhar para Jesus, onde ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviá-los. Por isso, você pode oferecer toda a sua carga, todo o seu peso, o seu pecado diante do Senhor, porque ele já pagou na cruz do Calvário o preço devido para que eu e você tivéssemos livre acesso, perdão constante e comunhão constante diante dele. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor que corrija e aperfeiçoe o nosso coração diante de Jesus, conforme a sua imagem, conforme devemos andar com ele. Oremos. Deus amado e Deus bendito, nós clamamos o teu santo nome nesta hora, pedindo como realmente Davi pediu e, na verdade, imitando ao seu filho Jesus, nós queremos dizer: ó Deus, muitas vezes a nossa alma anda angustiada, mas não há como nos escondermos do Senhor. E por isso, olhando para a nossa vida, nós constantemente cometemos falhas, erramos o alvo, sim, cometemos por palavra, por omissão, por atitude, por pensamentos, coisas que desagradam o teu santo nome. Mas diante do Senhor, imitando a Cristo Jesus, nós queremos nesta hora pedir que o Senhor alivie a carga dos nossos ombros, que o Senhor alivie todo medo, toda tristeza, toda angústia, para que nenhuma acusação ou nenhum tipo de sentimento, qualquer coisa que tenha acontecido, venha impedir a nossa comunhão com o Senhor. E realmente não podem impedir, porque através do sangue de Jesus Cristo nós somos lavados e remidos. Remidos pelo teu Filho, que deu o exemplo, buscando ao Senhor o tempo todo. Que possamos fazê-lo assim também, na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano sempre nos retirando, para que possamos ter sempre o teu amor e as tuas asas nos cobrindo e nos amparando. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. E
a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E saiba de uma coisa, você precisa de Deus, porque Se confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, reconheceremos o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. De ti eu preciso. Amados irmãos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Muito bom estarmos juntos nesse momento de culto, de adoração, de louvor ao Senhor, de gratidão a Ele que é o nosso Rei, que está sentado no trono, que governa, reina e dirige todas as coisas. Esse é o momento do nosso culto onde nós oramos intercedendo, momento da intercessão. O Novo Testamento nos diz que nós recebemos o ministério da intercessão. Nós podemos e devemos orar uns pelos outros, buscar a face de Deus, colocando diante dele tudo aquilo que nos chega, tudo aquilo que está no nosso coração. Intercedemos, clamamos, oramos, nos ajoelhamos diante daquele que reina, porque Ele é o nosso Pai. Ele cuida de nós. A palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E eu gostaria muito de ler com você, meu irmão, com você, minha irmã, nesse momento do culto, a palavra que o próprio Senhor ministra aos nossos corações durante o Sermão da Montanha e que Mateus registra em Mateus 7. Vamos abrir a palavra então, Mateus capítulo 7, também no versículo 7. Assim diz o texto sagrado: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Nessa semana eu tive o privilégio de partilhar esse mesmo texto, esses mesmos versículos, na reunião de oração da nossa querida SAF. E eu disse ali para cada uma daquelas servas do Senhor, heroínas do Senhor, que como é bom clamar aos céus, como é bom interceder diante de Deus. Vejam que o próprio Senhor é quem nos diz: pedi, busquem, batam, clamem. É o Senhor que nos estimula a orar. É o Senhor que nos estimula a buscar a face dele. Por quê? Porque Deus se agrada disso. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus se agrada, Deus se move com a oração do seu povo. Aquilo que nós falamos e quando buscamos ao Senhor em oração, quando estamos pedindo, quando estamos batendo, quando estamos clamando, quando estamos buscando, agrada o coração de Deus. Porque isso significa o quê? Dependência. Quando a gente bate, quando a gente busca, quando a gente pede, quando a gente bate nas portas dos céus, nós estamos dizendo ao Senhor: dependemos de Ti, confiamos em Ti, sabemos que em Ti está a resposta. Quando eu leio esse versículo, como tantos outros da palavra de Deus, eu me recordo daquele momento que os evangelhos nos contam que Jesus estava ministrando e falando
que Ele era o Redentor, que Ele era o pão da vida que desceu dos céus, a água da vida que dessedenta a alma humana. E alguns que estavam ali ouvindo acharam essa palavra dura, porque Jesus disse que eles tinham que comer dele, alimentar-se dele, e começaram a se retirar, a ponto de só sobrar os discípulos. E Jesus, virando-se para os seus que ali estavam, disse: também não quereis sair? Não quereis vos retirar? E Pedro vem à frente e diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É exatamente esse versículo, essa passagem que eu me lembro tanto quando leio o Sermão da Montanha, Mateus 7, 7 e 8. A quem pediremos? Diante de quem clamaremos? Bateremos a porta de quem? Só o nosso Deus pode nos abençoar. Vamos orar então? Feche os seus olhos agora. Vamos buscá-lo. Pai querido, nesse momento de intercessão, de oração silenciosa, onde as palavras do coração do teu povo sobem à tua presença, nesse momento tão maravilhoso do culto, onde cada um de nós deposita diante do Senhor o que está passando, o que está vivendo, o momento da oração. Que bênção poder vivê-lo agora conectados, tantos irmãos e irmãs, nos nossos lares, clamando aos céus, batendo, pedindo, clamando, intercedendo. Pai, queremos orar por cada um de nós, queremos orar pela nossa igreja tão amada, tão querida, que nesta semana celebrará os seus primeiros 25 anos. Queremos, Pai Santo, clamar pelo mundo que nós vivemos, mundo criado pelo Senhor. Intercedemos agora como povo teu pela humanidade, pela tua criação. Pai amado, olha com misericórdia, como já fizeste tantas vezes e farás. Abençoa, Pai, as nações, abençoa os povos, abençoa, Pai, aqueles que estão sofrendo das mais variadas enfermidades. Abençoa, Pai, aqueles que estão tristes, desalentados. Derrama a tua unção, derrama da tua presença sobre eles, para a glória do teu nome. Na certeza, Senhor, que te buscando, nós encontramos. Batendo as portas do teu coração, elas são abertas, porque tu mesmo nos ensinas a buscar-te de todo o coração, certos de que te encontraremos. Assim oramos, para a glória do nome daquele que vive, Cristo Jesus, Redentor nosso. Amém. Deus o abençoe. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, pra sempre aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente a Cristo Jesus, presente a Cristo Jesus, presente aqui. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Bom, podemos estar aqui nesse momento de culto, onde podemos celebrar a vida, celebrar tudo aquilo que Deus tem feito por nós a cada momento, participando desse culto do Senhor nessa noite, noite de domingo, onde nós podemos, apesar do isolamento social, apesar dessa separação momentânea que temos, de não podermos estar nos abraçando, podemos agora, sim, matar um pouco da saudade e junto, como um só povo, uma só nação, uma só igreja, um só corpo de Cristo, podemos nos reunir para cultuar o Senhor. E eis que nesse momento falaremos sobre dízimos e ofertas, faremos uma reflexão sobre esse tema. E eu convido a todos os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 14, onde leremos os versículos de 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amados, eis que aqui estamos bem no início da palavra de Deus. Estamos no capítulo 14 de Gênesis. Percebemos pela distância, pelo tamanho da Bíblia, que ainda estamos no início dela. E percebemos também que naquele momento, onde o povo de Israel ainda não estava formado, onde Abraão ainda não era chamado de Abraão, ainda estava com seu primeiro nome, Abrão, percebemos ele num momento muito crítico da sua vida, onde seu sobrinho Jó havia sido capturado e feito escravo, levado por vários reis. Ele vai ao encalço dele para poder recuperá-lo, e ao recuperá-lo, não só a ele, mas todo o povo, e tudo aquilo que havia sido roubado, ele trazendo de volta, vai ao encontro dele Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e oferecendo pão e vinho, em sacrifício ao Senhor, fazendo uma clara referência a Cristo Jesus. Ele, depois disso, Abrão oferece a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo aquilo que ele havia conseguido trazer na captura daqueles reis. E aí nós percebemos que mesmo no início da palavra de Deus, já temos essa referência maravilhosa ao dízimo e à questão da oferta. Amados, aqui nós vemos claramente que é uma obrigação que Abraão faz questão de cumprir. Que eu e você também tenhamos essa visão, uma visão importante, uma visão bíblica. Sabemos que aqui não estamos negociando valores, não há nenhum tipo de jogada espiritual que possa ser dada dizendo assim: olha, eu vou pagar para você, Deus, tanto, e quero receber tanto. Não,
Não é dessa forma que nós vemos o dízimo, as ofertas feitas. Nós vemos que Deus, através da sua fidelidade, Ele mantém a sua palavra e nos dá muito mais do que o necessário. Cada um de nós temos o pão de cada dia, temos como nos vestir, temos um teto para nos proteger. E tudo isso vem, sim, no nosso trabalho. Mas quem abre a porta para esse trabalho é o Senhor, nosso Deus. Porque não podemos dar um passo na nossa vida sequer, se não for pela vontade do Senhor. E é dessa forma que nós precisamos entender que o Senhor está nos abençoando de uma forma clara e precisa, para que nós também possamos abençoar aqueles que necessitam. Abraão aqui se preocupou de pegar e dar o dízimo. Eu e você também precisamos, no nosso dia a dia, de tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, dar também o nosso dízimo. E mais ainda, precisamos cuidar daqueles que têm hoje necessidade. Eis que enquanto eu falo para vocês, aparece aí a conta da igreja. Porque nós, como servos do Senhor, temos a obrigação de manter a obra dele nesse mundo. Sabemos que através dos valores aqui depositados, esses valores vão se transformar em vidas salvas. Vidas que vão receber o alimento nesse momento necessário. Vão pagar o remédio que seja necessário. Vão cuidar da casa do Senhor, que precisa ser manutenida. Vai poder ajudar a cesta básica. E eu faço aqui uma observação sobre a cesta básica. Cada vez mais nós estamos recebendo pedidos de ajuda para podermos socorrer famílias que nesse momento precisam. Hoje a nossa demanda dobrou o número necessário de cestas básicas. E nós pedimos que você pense em ofertas especiais, ofertas que possam ser dadas especificamente para a cesta básica. E essas ofertas estão sendo identificadas porque você, em vez de você doar um valor, seja ele qual for, você vai acrescentar 1 centavo. E aí esse 1 centavo nós vamos identificar como uma oferta específica para ser comprado cestas básicas. Amados, é nossa obrigação. Eu e você, como povo do Senhor, precisamos cumprir. Porque o Senhor aqui nos fala, é dono de todas as coisas. Ele abençoou Abraão. Ele deu a vitória para ele. E dessa vitória, Abraão devolve ao Senhor um pouco do muito que ele deu. Que eu e você possamos ser fiéis nesse momento. Que nós possamos reconhecer tudo que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos devolver um pouco do muito. Que o Senhor Deus, que é dono de todo ouro e toda prata, nos confiou para podermos administrar para a sua casa. Que Deus te abençoe. Eu quero nesse momento orar, consagrando a sua vida, porque mais do que valores, nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, te agradecer, Senhor, a oportunidade que temos nesse momento, Pai, de participarmos da tua obra. Eis, Senhor, que o teu povo confia a ti, Senhor, um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. E te devolve, Senhor, o dízimo, que é bíblico, Pai, que nós vimos aqui nesse texto, como Abraão fez isso. Que nós possamos ser como Abraão, que nós possamos ter, Pai, esse despreendimento, que nós possamos ter esse compromisso, Senhor, perante a ti. Agradecemos, Senhor, tudo que o Senhor tem nos dado. E, Pai, obrigado pela oportunidade que temos de sermos dizimistas, de estarmos devolvendo um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Pai amado, mais do que valores, queremos dedicar a nossa vida. Que o Senhor esteja conosco em cada momento. Mostra-nos, Senhor, como nos utilizarmos todos os dons que o Senhor tem nos dado em favor daqueles que necessitam. Que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz nas tuas mãos. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã. Um abraço grande. Boa noite, irmãos. Nesse momento que nos preparamos para ouvir a palavra através do céu reverendo Flávio, que possamos estar orando e pedindo a Deus a iluminação sobre o teu servo e sobre nós, para que possamos ouvir, aprender a palavra de Deus nesta noite. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós pedimos a tua iluminação sobre o teu servo, reverendo Flávio, e também sobre as nossas mentes e corações, para que possamos ouvir, entender qual é a tua palavra, qual é a tua mensagem nesta noite para as nossas vidas e nossos corações. Que não possamos ser apenas ouvintes, mas que possamos compreender, entender e ser praticantes daquilo que estaremos ouvindo e aprendendo nesta noite.
Nós te agradecemos por esta oportunidade, nós te agradecemos porque a tua palavra pode ser lida, falada abertamente no nosso país e não temos problemas com isso. Te agradecemos, te pedimos tudo isso, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. É um privilégio poder me juntar a esse colegiado de pastores e participar das atividades que tem edificado a Igreja do Jardim Guanabara. É um grande privilégio também poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. O texto para a nossa reflexão hoje está na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 6. Eu vou fazer a leitura dos versos 15 até o verso 23. Diz assim o texto, a partir do verso 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor seja servido a abençoar a leitura da sua palavra. Essa nova humanidade que Paulo ele propõe aqui é formado por um modelo de vida baseado na verdade, que é resultado da ressurreição libertadora em Jesus Cristo. Nós lembramos isso domingo passado, quando a gente lembrou a questão da ceia. Essa nova condição do ser humano que em Cristo produz essa nova ordem social de plena justiça. Ou seja, é uma marca que nós carregamos, é uma marca transformadora que precisa fazer diferença onde quer que estejamos. Essa é a condição, esse é o alvo da vida cristã. Paulo nos exorta a olhar para essa possibilidade e nos admoesta a buscarmos esse novo estado como resultado da vida em Cristo em nós. A carta de Paulo aos Romanos ela é extraordinária em muitos sentidos. Nela nós encontramos um resumo do Evangelho da Graça. Paulo ele não faz rodeios, ele não floreia, mas ele apresenta o Evangelho do jeito que ele é. Paulo, ao escrever aos crentes de Roma, ele expõe a visão do mundo caído, ao mesmo tempo em que mostra também o poder dessa graça transformadora. Então ela é esplêndida em todos esses sentidos. Paulo propõe aqui um contraste entre o mundo em que vivemos, que se corrompe por causa do pecado e que acaba degenerando a criação, como a gente pode ver logo no primeiro capítulo dessa carta, e ele faz aí uma contraposição com a nova vida que o Espírito Santo nos dá, que faz toda a natureza ansiar pela manifestação dos filhos de Deus. Lá no capítulo 8 mostra isso de forma plena. Isso nos leva a compreender com clareza a parte final da carta, em que depois de uma profunda reflexão, Paulo vai explodir em adoração, em louvor, como a gente percebe lá no capítulo 11, a partir do verso 33. Ao propor o contraste, Paulo afirma categoricamente a necessidade de que esse novo estado dos crentes é de luta contra a conformação com este século e de busca por uma profunda transformação da mente para então vivermos de acordo com a vontade de Deus, experimentando o mundo a partir da perspectiva de Deus. O texto que lemos é parte desse contraste.
E a gente pode notar que as perguntas retóricas que vão dominar a construção da carta desde o capítulo 3, elas se tornam mais incisivas no capítulo 6. Paulo aqui é mais contundente. Aqui, entretanto, elas propõem justamente um contraste entre a sociedade dominada, essa sociedade que é serva do pecado, que produz injustiça, com aquela pretendida e estabelecida sobre a obra da graça e a justiça decorrente da obediência. O que lemos, nesse texto que lemos, dos versos 15 até o verso 23, é a conclusão de um argumento simples. Paulo está dizendo que a graça é mais poderosa que o pecado. Portanto, não há razão alguma para não crermos e buscarmos um modo de vida baseado na graça. Nos versos 12 a 14, ele diz que esse novo reino produz um novo tipo de homem. É um homem ressurreto. Esse modelo de vida ressurreta não pode ser superado pela vida do ímpio, que é dominado pelo pecado. Esse poder agora de vida ressurreta é um resultado direto da obra da graça redentiva de Cristo e da sua própria ressurreição. Essa nova sociedade ressurreta é o padrão que a gente precisa buscar e fazer valer na nossa vida. A partir de agora, que nos encontramos nessa nova condição de nova criatura. Ainda que possamos confessar, como Paulo vai confessar, né, lá em Romanos 7, 24, né, desventurado homem que sou, né, e a gente precisa aqui crer e viver sobre o poder e influência da obra do Espírito Santo, que nos ensina que nós somos filhos de Deus. O capítulo 8, verso 17, Paulo vai declarar isso. O nosso texto propõe aqui uma pergunta. E daí? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Então a pergunta, na realidade, soa mais como uma acusação. Na verdade, Paulo ele está propondo aqui uma questão cuja resposta só pode ser uma. De modo nenhum. De modo nenhum. Mas o que Paulo quer que a gente conclua com essa pergunta? Acredito que ele deseja que encontremos as razões mais profundas para buscar essa nova vida ressurreta de Cristo. Acredito que Paulo aqui não queira que os crentes pensem que a nova vida é apenas um estado, mas deseja que eles a percebam como uma missão, como uma tarefa a ser cumprida. E isso de forma contínua na nossa vida. Como se ele perguntasse, por que precisamos buscar um novo padrão de justiça de vida ressurreta? Por isso, vamos buscar essa reflexão olhando para o nosso texto que a gente está refletindo nessa noite. Então, fica a pergunta, por que precisamos viver os valores do reino? Então, em primeiro lugar, é porque nós fomos libertos justamente para isto. Nós fomos libertos para isto. A vida cristã não é percorrer um caminho retilíneo. A gente passa por altos e baixos. A nossa caminhada de santificação, ela não é uma caminhada muito tranquila. Há crentes que se permitem louvar a Deus, sendo preciosos instrumentos para a obra de Cristo, mas também se oferecem para ser instrumentos de impiedade. Quando essas pessoas se oferecem, né, e se dedicam, por exemplo, a ser um professor de escola dominical, servindo, né, na obra de Cristo ali na igreja, mas quando vai para casa, são capazes, né, se tornam intolerantes e se tornam muitas vezes cruéis com as suas próprias famílias. Ou ainda são incapazes de santificar parte, né, elas têm a capacidade de santificar parte da sua renda, né, entregando o dízimo, mas em contrapartida, às vezes oprimem seus empregados por causa da ganância em relação ao dinheiro. O apóstolo Paulo, então, propõe aqui uma reflexão a partir da pergunta que fez. E daí? Podemos, então, viver em pecado só porque a gente tem a segurança da graça? E a resposta é óbvia, de modo nenhum. De modo nenhum. Precisamos lembrar que fomos libertos da escravidão do pecado para uma nova vida em Jesus Cristo. Olha só o que diz os versos 16 a 18. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus
porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo está falando aqui de uma consciência da própria liberdade. Paulo deseja que tenhamos consciência dessa liberdade que temos recebido. Aqui ele usa o verbo grego paradidome, né, no sentido de ser entregue, de ser levado. Ele está enfatizando aqui a ideia de que Deus nos tomou para si, nos levou para sermos servos da justiça e não mais do pecado. Ele está dizendo aqui que essa obra da graça, né, e por isso, né, não somos nós que vamos, né, nós somos levados, né, nos apresenta como antivoluntários para o pecado. Mas agora, conquistados por Cristo, nós somos conduzidos a essa nova realidade e por isso nós precisamos ter essa consciência da própria liberdade. Essa nova forma de doutrina é uma nova forma de percepção da vida e da realidade. Precisamos viver para Deus e fomos feitos servos de justiça. Precisamos viver o padrão da justiça do reino, né, porque nós fomos libertos justamente para isso. Mas ele continua e a gente precisa considerar aqui outras coisas. Porque precisamos, então, viver os valores do reino. Em segundo lugar, porque é a única forma de vivermos no mundo onde a morte não é final. Porque é a única forma de vivermos no mundo onde a morte não é final. Outro aspecto que Paulo trabalha nesse texto é o resultado da vida sob o domínio do pecado. Ele logo diz que o fim é a morte. O fim desse tipo de vida conduz à morte. Nós não teremos muita dificuldade de entender isso que o apóstolo Paulo está colocando. Basta a gente olhar para o mundo ao nosso redor que a gente percebe que realmente estamos vivendo em um mundo marcado pela presença sombria da morte, em todos os sentidos. Mas a gente não precisa ir longe para a gente ver a morte trazendo a sua sombra sobre a humanidade. Alguns, infelizmente, nem precisam sair de casa para experimentarem isso. Basta a gente olhar as notícias, né? E de forma triste a gente consegue constatar isso. Não se trata aqui só de uma questão de educação, né? ou da pobreza. A pobreza ela não está relacionada a isso, porque o pecado não é uma questão social. O pecado é uma questão teológica. Né? Vitor Hugo, ele propôs, né, em uma das suas frases, é atribuída a ele, né, na realidade, eu não vou garantir que seja, né, mas aparece, todas as vezes que eu vejo ela, aparece como sendo atribuída a ele, dizendo que se você construir mais escolas, né, não será necessário construir tantos presídios. Ele ignora algo aqui que está relacionado àquilo que está no cerne do próprio homem e que faz parte dele desde o momento da queda. Né? Se Vitor Hugo tivesse essa visão, ele não falaria dessa forma. O que a gente pode concluir daquilo que ele diz é que, na realidade, a gente, mesmo construindo mais escolas, a gente vai precisar ter mais presídios para pessoas com cursos superiores. Porque as pessoas vão continuar fazendo as coisas ruins que elas fazem. No capítulo 1, Paulo apresenta, então, uma série de acusações sobre essa sombra, como ela é decorrente da iniquidade do homem. Aqui, entretanto, ele retoma o assunto. Olha só o que ele diz no verso 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo ele está retratando aqui, ele olha para si e percebe essa fraqueza. Ele está falando, falo como homem por causa da fraqueza. Paulo ele está consciente da nossa condição humana caída. E ele está exortando os crentes que compreendam isso também. Ele diz que não podemos nos enganar. Se não nos cuidarmos, faremos as mesmas, ou teremos as mesmas práticas daqueles que vivem como escravos do pecado. Essa fraqueza humana é devida da sua natureza e da inclinação pecaminosa. A regeneração, ela muda a nossa vontade, mas ela não retira de nós essa marca do pecado. Nós continuamos com a possibilidade de pecar. E Paulo não está ignorando essa condição. Ele fala sobre impureza e maldade para a maldade.
Ele faz os crentes aqui refletirem que essa rotina de impureza e de maldade, que é para a maldade, é o caminho natural da sociedade que é conduzida pelo pecado. Ele quer que os crentes estejam alertas, que vivam com a atenção redobrada, que retomem a uma posição clara em favor dos valores do reino. Foram libertos da escravidão e por isso não podem voltar à escravidão. E ele continua: oferecei agora para servirem a justiça. Aquilo que vocês faziam antes com o pecado, a força, o vigor que era empenhado para o pecado, agora vocês vão empenhar para a justiça. Paulo está indicando a necessidade e a urgência de uma postura de entrega, de uma postura de busca, aqui de uma maneira diferente de viver. Um conceito que ele usa de justiça tem como ênfase o modo de vida justo, ou seja, ele propõe que a vida cristã ressurreta deva ser uma marca de mudança baseada nessa nova conduta e que implica em algo que ele vai chamar aqui no final de santidade. A gente fala muito sobre isso, mas esse caminho, ele passa por essa transformação e essa nova consciência. Ele fala sobre pecado e santificação. E eu quero trabalhar esse conceito de santificação aqui, pecado, e propor que eles sejam vistos de uma maneira bem prática, relacionado ao dia a dia, não somente dentro de uma esfera moralista, porque a questão moral dentro da sociedade é complicada. Os valores vão se transformando, infelizmente, e a gente vai perdendo coisas boas. Há coisas que para a sociedade há um tempo atrás era imoral e que hoje não é, mas para o padrão bíblico não. Então, o que é pecado? O que a gente precisa, então, qualificar como pecado? Em resumo, é viver no mundo de Deus sem considerar e experimentar a presença de Deus na realidade. Então, tudo que fazemos sem Deus é pecado. Tudo aquilo que nós produzimos e que não fazemos para a glória de Deus é pecado. Tudo o que fazemos precisa ser para a glória dele. E não perceber isso no modo como se vive ou se desfruta da vida é o cerne do que é pecado. Isso nem sempre é um problema moral. Nem sempre vai estar relacionado àquilo que a sociedade entende como imoral. Tomar um cafezinho, por exemplo, sem a percepção da graça e glória de Deus é pecado. Então a gente percebe que isso é muito mais profundo. Logo você percebe que a gente tem problema com isso. Foi com esse temor no coração que Paulo ele vai exclamar, como eu disse no início, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então a santificação precisa ser vista como a abertura dos nossos olhos para vivermos no mundo de Deus, vivermos para Deus e o tempo todo. É uma percepção nova da realidade e da presença de Deus. Com a santificação, a gente começa a desfrutar de todas as realidades de um modo diferente. Por quê? Porque a nossa cosmovisão é transformada. Então, as lentes com as quais nós enxergamos o mundo, ela é transformada. E é isso que Paulo quer que vivamos. Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Olha só o que diz os versos 20 e 21. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Esse texto é extremamente rico e espero um dia poder pregar especificamente só sobre essa parte, em uma outra oportunidade, claro. Entretanto, vamos olhar aqui para esse verso de uma forma geral e perceber o que Paulo está dizendo. Ele diz que o resultado da vida do pecado, e como escravo do pecado, é sempre morte. Não existe resultado diferente, não existe um resultado alternativo. E o mundo precisa tomar conhecimento disso. O grande desafio hoje para nós, Igreja do Senhor, no anúncio do Evangelho de Cristo, é colocarmos isso para o mundo, destacarmos isso, porque às vezes a gente focaliza as nossas forças em questões que são sociais. Eu não sou contra as questões sociais, mas essa não é a finalidade da igreja. A gente precisa apresentar a resposta de fato. Alguém disse certa vez que a maior obra social é a pregação do Evangelho, porque onde o Evangelho chega, as coisas são transformadas. Então aquele que se prostituía não vai se prostituir mais porque ele agora incorporou novos valores.
Aquele que era desonesto nos seus negócios, ele não será mais porque ele incorporou novos valores. Aquele camarada que bebia e que batia na esposa, que gastava o seu dinheiro com coisas que não era para gastar, ele não vai fazer mais isso porque agora ele incorporou novos valores. Então, porque o resultado da morte, né, vai conduzir à morte. Portanto, né, buscar os valores do reino é necessário, porque é a única forma de não vivermos, né, o modelo cujo resultado é a morte. Ou, falando de outra forma, né, mais direta, é a única forma de vivermos para a vida. Né? E, de novo, vem a pergunta aqui nesse texto de Paulo. Por que precisamos viver os valores do reino? Em terceiro lugar, porque vivendo este novo padrão, traremos a eternidade para a nossa vida cotidiana. Porque vivendo esse novo padrão, traremos a eternidade para a nossa vida cotidiana. Quando estudamos sobre a teologia da ressurreição, a gente percebe que essa teologia implica em uma mudança de padrão de vida. Ou seja, eu ainda não experimentei, mas não é pelo fato que eu não experimentei ainda a plenitude, né, que eu vou ficar esperando até lá para começar a minha caminhada de santificação. É como se Paulo dissesse aqui, vocês precisam vir, né, para essa nova vida ressurreta. Vocês precisam abraçar essa nova vida ressurreta. Vocês precisam incorporar isso no seu dia a dia. Uma das coisas que a teologia da ressurreição propõe é uma visão da eternidade. Né? Nós vivemos aqui vislumbrando a eternidade. Aliás, esse é o grande alento que nós temos nesse mundo que é manchado pelo pecado. É sabermos, né, que algo mais precioso, algo mais sublime, algo extraordinário, algo que não pode, que nem é lícito ao homem falar, porque ele não consegue conceber, né, nos aguarda. Afinal, né, ressurretos mesmo, né, na prática total, só seremos na vida eterna, ou na era eterna, né, quando ela se iniciar com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um dos pontos sérios dessa teologia da ressurreição é que podemos trazer o padrão da eternidade para o nosso dia a dia. Agora, olha só o que diz o verso 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fala, agora, porém, né? Há um contraste claro aqui com os versos 20 e 21. Se o resultado da vida no pecado é morte, agora Paulo está apresentando o resultado na contrapartida, o resultado do ato de viver de forma ressurreta é vida. É vida. Nós fomos libertados do pecado, né? Ele usa um verbo aqui no grego, né, muito significativo, né, tá na sua voz passiva, ele faz assim, tornados livres. Né? Não foram vocês que conquistaram a liberdade, mas vocês foram tornados livres por aquilo que Cristo conquistou. Né? Com certeza, o que está por trás aqui desse verbo, né, tão significativo é o conceito fundamental, né, que está por trás do conceito geral de Paulo. Ele está falando da graça. Ele está falando de graça abundante. A graça é mais abundante, né? E nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Né? Nós fomos transformados em servos de Deus, né? O texto nos diz isso. Ele diz que o fruto dessa graça é essa transformação da nossa condição. Outrora éramos escravos do pecado, fomos tornados escravos, agora servos de Deus para a vida livre. Pode parecer uma contradição aqui, falar que nós somos escravos, né, do Senhor, né? Mas é uma escravidão em amor. Aliás, a tradução do doulos, né, às vezes a gente traduz apenas como servo, e o servo dá a impressão apenas aquele que está servindo no sentido de um empregado, né? Mas é escravo mesmo, né? A expressão é escravo mesmo. Tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Todo esse processo produz aqui dois grandes momentos, né, que vão se unir na nossa experiência de vida cristã. Primeiro, nós somos conduzidos à vida santificada. E depois nós somos levados à vida eterna. Né? Esse processo continua em nós até aquele grande dia. Interessante que Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, né, lá na sua primeira carta, se não me engano, capítulo 3, verso 6, capítulo 6, verso 12,
que ele está falando para Timóteo: Timóteo, toma posse da vida eterna. Ele não está falando para Timóteo se converter, Timóteo já era crente. Ele está falando: Timóteo, vive a vida eterna agora. Né? Ela já faz parte, né, da sua realidade. Então vive essa vida eterna agora. Nós precisamos fazer isso, viver essa vida eterna agora. Né? A era eterna será, né, de um povo santo, sem mácula, né, nem ruga, né, sem defeito. Romanos 8:18 fala de uma glória que não consegue ser discernida ou mesmo alcançada, né, nos dias atuais, para a qual vale a pena viver e muitas vezes sofrer. Né? Muita gente exclui a questão do sofrimento na vida do cristão. Esse tema do futuro perfeito permeia toda a Escritura e a carta aos Romanos, né, de forma muito peculiar. O verso 30 do capítulo 8 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Como de alguma forma, né, parece que está implícito nos verbos usados nesse texto que eu li, né? E está no tempo aoristo, mas olhando simplesmente a tradução, né, indica um simples passado. Mas só, né, que esse simples passado indica, né, se a gente pegar, né, a percepção do aoristo aqui, indica, né, aqui uma obra que ele fala de uma forma completa, mas ela ainda está a se completar, né? Porque ele diz: acho que justificou, esse também glorificou. Só que essa glorificação ainda não aconteceu, né, na nossa era. Mas ela já está prevista por Deus de tal forma, né, que ela não tem como não acontecer. Né? A ideia, né, de uma semente, né, que carrega nela todas as informações de uma árvore. É nesse sentido que a gente precisa entender aqui. Aquela velha tensão do já e o ainda não permanece. Paulo está propondo aqui que esses dois momentos, né, a santificação e, por fim, né, a nossa caminhada para a vida eterna, não é uma ruptura, um distanciamento, mas é uma antecipação de um desfrute, de algum desfrute desse modo perfeito de vida eterna. Ainda que a gente não viva esse modo perfeito aqui, mas nós temos vislumbres desse aspecto da eternidade. A sociedade ressurreta e a vida ressurreta é a possibilidade de vivermos e desfrutar de um tipo de vida, né, que jamais imaginamos, né, que a gente pudesse viver nesse mundo. Né? Precisamos crer nessa possibilidade e no poder da ressurreição. Paulo diz que se a nossa esperança, né, citando lá 1 Coríntios 15, falando ainda sobre a questão da ressurreição, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Famílias podem ser famílias ressurretas, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jovens podem ser jovens ressurretos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Governos podem ser governos justos, como governos ressurretos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo nos conclama a buscar é vida, né, e abandonar a morte. Busquem vida e abandonem a morte. Isso permeia a visão dele dessa sociedade de pecado, em contraste com a sociedade, né, que os filhos de Deus podem construir. Porque se viverdes, ele fala isso lá no capítulo 8, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar-te os efeitos do corpo, certamente vivereis. Claro que é por isso que ele conclui o capítulo 6, né, com o verso 23, fazendo aqui claramente esse contraste, falando sobre o resultado, né, do pecado, apresentando a morte, mas apresenta o dom gratuito de Deus, dizendo que esse dom é que dá a vida eterna. Precisamos perceber esse nosso chamado para um viver ressurreto. E a responsabilidade de usarmos, né, toda a nossa vida a serviço desse novo padrão. Precisamos confiar no poder da ressurreição e aplicar às nossas realidades, né, esse novo padrão. As nossas decisões precisam ser decisões permeadas pela ressurreição.
as nossas escolhas devem ser permeadas pela ressurreição. Os nossos pensamentos, afetos, relacionamentos, amor, tudo em nós deve ser permeado pela perspectiva da ressurreição. Essa nova realidade, ela será vivida, né, em que a gente está aqui, entremeada, né, pela morte, né? Talvez por isso aqui tenhamos, né, entre o capítulo 6 e 8, o capítulo 7, né, que fala sobre essa dificuldade nossa da santificação, porque ele fala sobre o bem que quer fazer e que muitas vezes não tem força. O bem que quero, não faço. Mas certamente esse é o nosso chamado e deveríamos aplicá-lo ainda hoje, ao considerarmos realmente quem tem sido o Senhor das nossas escolhas, quem tem sido o Senhor do nosso gosto, quem tem sido o Senhor das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Precisamos viver pelos novos padrões estabelecidos pelo Reino, porque assim também poderemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que a palavra do Senhor ela nos transforme dia a dia. Que não seja apenas palavras bonitas e filosofias bacanas que nos remetem, né, a alguns aspectos interessantes, mas que esse aspecto do reino, né, nos incomode dia a dia e sejamos transformados por ele. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, manifesto, Senhor, por meio da graça e também da tua misericórdia. A misericórdia que não traz sobre nós o castigo que nós merecíamos, e a graça que traz sobre nós o sacrifício perfeito de Cristo. E nos transformando em nova criatura, nos tornando aptos para o reino. Mas nesse caminhar para o reino, há altos e baixos. E precisamos do fortalecimento do Senhor. Precisamos do amparo do Senhor. Precisamos que os nossos passos estejam firmados na orientação do Senhor e na força do Espírito Santo. Conduza-nos, Senhor, de forma que essa realidade permeie a nossa existência, que o incomodar com relação à vida passada, no sentido daquilo que nós fazíamos antes da conversão, seja para nós um alerta daquilo que nós não podemos mais fazer. Mas, em contrapartida, também possamos olhar sempre para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, nos guiando à pátria celestial. Fortalece-nos, Senhor, mais uma vez eu te peço. Sê com a tua igreja. Em nome de Jesus é a nossa oração. Recebei agora a bênção. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para impedir que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que vos envie agora para transformares o mundo em nome de Jesus. E agora, Igreja amada do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as doces e ternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.